Bom, vamos mergulhar direto num tema que carrega um peso histórico enorme e exige muita reverência. Nessa explicação, a gente vai explorar as condições profundas e bíblicas necessárias para uma verdadeira transformação de caráter. Tudo isso a partir da perspectiva da doutrina adventista. Não estamos falando só de mudar um hábito ou outro por fora, sabe? É sobre a obra misteriosa e super profunda do Espírito Santo. O que realmente significa receber poder? É exatamente essa dinâmica que vamos desvendar agora. Para entender o tamanho desse poder, precisamos voltar lá nas origens. A pergunta central é, lá em Atos capítulo 2, o que transformou um grupo de pescadores e pessoas comuns numa força tão absurda que abalou o mundo antigo inteiro? O que é mais fascinante é que a resposta não tem nada a ver com um estudo teológico super avançado, nem com alcançar um status social alto. Essa mudança radical aconteceu por causa de um único evento, o derramamento direto do Espírito. Fica bem claro que sem essa presença a gente fica só com a carcaça, mas falta a vida real. Primeira parte. Forma sem poder. O problema central. Olha só o grande desafio que enfrentamos hoje. É a armadilha super perigosa de ter toda aquela aparência exterior de religião, manter todos os rituais certinhos, mas estar completamente vazio por dentro. Isso bate em cheio com aquela advertência bem dura do apóstolo Paulo em 2 Timóteo 3, verso 5, que fala sobre ter forma de piedade, mas negar o poder dela. E notem o foco aqui. Esse aviso não é para os ateus, não. É um baita chamado de atenção para os religiosos. A forma é só a casca, a fé reduzida a um sistema burocrático de regras. Já o poder é o Espírito Santo atuando ativamente, transformando o interior de verdade. Ficar só com a forma é literalmente como construir um prédio, com uma fachada maravilhosa, mas que por dentro está oco, no osso, inabitável. Segunda parte. Diagnóstico, movimento versus vida. O estado espiritual. Para entender como andam as coisas de fato, a gente precisa desafiar aquela visão comum e saber separar muito bem o que é estar meramente ocupado do que é estar verdadeiramente rendido. É incrivelmente fácil confundir essas duas coisas, viu? De um lado temos o movimento. Ele é aquele foco excessivo em programas, num acúmulo de conhecimento bíblico puramente intelectual e naquela sensação gostosa de se sentir útil fazendo 1000 projetos. O resultado, na maioria das vezes, é só uma atividade frenética, um barulho espiritual ensurdecedor. Do outro lado, temos a vida. Essa realidade é marcada pelo quebrantamento, por um arrependimento que dói lá no fundo e por uma dependência diária de Deus. O resultado aqui muda tudo. É uma transformação genuína de caráter que prepara a gente direto para a eternidade. O ponto-chave para gravar é que o juízo final não vai avaliar o quanto a gente correu de um lado para o outro, mas sim quem nos tornamos no meio do caminho. A natureza é fantástica porque ela sempre dá as melhores ilustrações pra gente, como a anatomia da figueira infrutífera. Pensa no perigo colossal de uma árvore cheia de folhas lindas e vistosas, mas sem um único fruto para comer. Essas folhas representam perfeitamente aquela aparência de vida que a gente acabou de discutir, sabe? Aquela atividade religiosa constante, o movimento sem parar, o barulho nos corredores. É focar totalmente na casca. E isso é um aviso muito sério que vai direto ao ponto. O perigo gigantesco de aparentar uma vitalidade espiritual incrível para o mundo lá fora, enquanto, na real, não se está produzindo absolutamente nada que tenha um valor duradouro. Terceira parte. O caminho para o cenáculo. O preparo intencional. Bom, e a história não acaba no diagnóstico do problema, não. As fontes mostram um roteiro claríssimo de solução. O princípio básico é que não se quer apenas um corpo que se mexe, mas um corpo que realmente viva. E esses passos formam meio que uma escada espiritual. O derramamento do Espírito não cai do céu por acaso, tipo uma loteria, sabe? Ele responde diretamente a um preparo bem intencional. São degraus lógicos. Crer, reconhecer a própria limitação, arrepender-se de verdade, obedecer à orientação que recebe, orar com propósito e, por último, unir-se. Vamos ver na prática como essa subida funciona. A base de todo esse processo está nas condições 1 e 2. A sede e a pobreza de espírito. A dinâmica aqui é super direta. A plenitude divina não vai para quem já está cheio de si mesmo, cheio das próprias opiniões e méritos. Ela vai para quem tem uma sede profunda e reconhece que está de mãos vazias. É a personificação perfeita do bem-aventurados os pobres de espírito. O grande obstáculo no meio do caminho é que existe um desejo gigante por bênçãos e poder, mas rola uma recusa quase do mesmo tamanho em aceitar transformação, que exige, claro, vulnerabilidade.
Subindo para o próximo degrau, a gente bate na condição 3, o arrependimento e a confissão. A lógica é implacável. A pureza simplesmente não consegue dividir espaço com o que é impuro. O espírito não vai morar num lugar onde o erro é secretamente acariciado ou onde a gente fica se justificando o tempo todo. E não é sobre ter a ilusão de ser perfeito ou de nunca falhar, mas sim sobre ter a coragem de não ficar arrumando desculpa para essas falhas. Quando os erros ficam escondidos, a transformação é travada na hora. Mas, quando rola confissão, a gente abre o espaço vital para o milagre acontecer. Aí chegamos na condição 4, a obediência irrestrita. E tem um detalhe absolutamente crucial aqui. A obediência não é uma moeda de troca. Tipo, não dá para comprar o favor de Deus com ela. Muito pelo contrário, ela é o sintoma, a maior evidência de um coração que já baixou a guarda e se rendeu totalmente. A literatura de Ellen White, inclusive, traz um aviso muito forte sobre isso. Ficar resistindo de propósito àquilo que a gente sabe que é o certo faz com que a voz da consciência fique cada vez mais baixinha até o coração endurecer de vez. Não dá para ficar pedindo mais luz enquanto a gente se recusa a andar na luz que já recebeu, né? Os últimos ajustes antes desse derramamento formam a chamada Lei da Unidade, que foca muito em oração e união. Aqueles 10 dias históricos antes do Pentecostes foram, na essência, uma busca muito profunda por reconciliação. De um lado, a gente tem o que bloqueia tudo, divisão, orgulho, aquela crítica constante que vai destruindo as relações e a amargura. Do outro lado, a gente tem o que funciona como um verdadeiro imã para a presença divina, perdão, humildade genuína e amor fraternal. A regra aqui é poética e absoluta ao mesmo tempo. Onde quer que exista unidade de verdade e reconciliação, o céu inteiro chega mais perto. Quarta parte, a crucificação do eu. O gargalo final. Todo esse processo de diagnóstico e preparação vai desaguar agora na parte mais densa dessa nossa jornada. As fontes definem o altar em chamas como o grande gargalo da experiência religiosa. E a ironia da coisa chega a cortar o coração. O maior impedimento para o sucesso espiritual não é a falta de eventos gigantescos ou de uma música de arrepiar. O problema real mesmo é a falta de entrega total. A gente busca desesperadamente o fogo do avivamento, que é o calor das bênçãos, mas faz um esforço descomunal para não ser o sacrifício colocado em cima do altar. Fica super claro que é impossível ter o fogo se não entregarmos o combustível. E a definição exata dessa crucificação espiritual é apresentada com muita solenidade. Significa a morte completa para os nossos desejos egoístas, o abandono daquelas inclinações erradas, chegando numa entrega incondicional. Sem crucificar o próprio orgulho e as vontades pessoais, as fontes declaram que não vai rolar nenhum Pentecostes em nível pessoal. Textos clássicos como o livro Atos dos Apóstolos garantem que se houvesse uma disposição total para essa entrega por parte de todo mundo, não ia ter barreira nenhuma para o Espírito encher a todos ao mesmo tempo. A trava, no fim das contas, está na gente e não na fonte. Quinta parte, a realidade escatológica, a urgência dos tempos. Mas vem cá, por que toda essa pressa? Essa não é só mais uma jornada de autoajuda ou para encontrar paz interior. É sobre uma preparação de vida ou morte, bem no meio do cenário dos eventos finais. O peso absurdo do momento histórico em que a gente vive mostra exatamente isso. O mundo está numa convulsão que não para. As verdades fundamentais estão sendo relativizadas numa velocidade assustadora. E a mensagem é clara: o céu não está de brincadeira. As provas finais da história não vão poder ser suportadas só com teoria teológica guardada na cabeça, não. Sobreviver espiritualmente vai exigir a plenitude total do espírito. A escolha é muito drástica e urgente. Ou a gente busca esse preenchimento agora, em tempos de certa paz, ou a derrota é certeira quando a crise bater à porta. Para quem quer estar do lado vitorioso, a chamada métrica do céu serve como um mapa definitivo rumo àquela promessa lá de Apocalipse, que fala sobre sentar no trono com o vencedor. A jornada começa no passo essencial de reconhecer a própria fraqueza, passa pela confissão transparente, avança para o abandono prático dos erros, se firma na obediência sem restrições e chega no seu ponto mais alto com a entrega absoluta e total do ser. É um roteiro contínuo, progressivo e que, definitivamente, não aceita atalhos. Para cristalizar o objetivo final de tudo isso, o livro O Desejado de Todas as Nações traz uma citação simplesmente monumental. O texto diz: somente aqueles em cujo caráter Cristo vive, viverão no céu.
Essa frase precisa ecoar lá no fundo da mente da gente. O propósito máximo de o Espírito Santo ser derramado não é para fazer milagres performáticos de encher os olhos, mas sim para realizar o milagre silencioso e profundo da transformação do caráter, restaurando a imagem de Deus na natureza humana. Esse é, no fim das contas, o único selo de aprovação que vai ser aceito. E assim a gente chega ao pensamento conclusivo da nossa explicação, o apelo final. A mensagem que salta das fontes é bastante desafiadora. A grande pergunta não é se a gente quer receber bênçãos. Afinal, querer coisa boa é o padrão humano, né? A verdadeira pergunta é se existe uma disposição real e verdadeira de morrer para o nosso próprio eu. A prece que acompanha esse compromisso é forte. É pedir com sinceridade para que tudo que desagrada seja arrancado e que tudo que precisa ser quebrado seja de fato quebrado. Com aquele único e desesperado pedido para que, no meio de todo esse processo doloroso, a presença do Espírito não vá embora. Para fechar, uma pergunta bem penetrante precisa ficar no ar. O dia de hoje é apresentado como o momento da decisão, o dia do clamor autêntico. Depois da gente entender tão bem a diferença abissal entre só ter uma forma e ter o poder de verdade, a reflexão final que devemos fazer ao olhar no espelho é: será que no dia de hoje o céu vai encontrar alguma resistência em nós? O poder para transformar o caráter já está lá, todinho disponível, só esperando que o altar receba a entrega. Fica aqui o convite para a reflexão mais importante de todas as nossas vidas.